Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos do 1 ao 5. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos do 1 ao 5. Nos diz a palavra de Deus: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém. O tema é o seguinte, irmãos: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Irmãos, o Senhor Jesus, nesta passagem, não somente nesta, mas daqui por diante, o Senhor Jesus, nesses capítulos 18, 19, o Senhor Jesus vai trazer grandes lições para os seus discípulos. O Senhor Jesus ensinará aos seus discípulos como deveria ser, ou como seria a comunidade cristã. O povo de Cristo, o povo que teria fé, e o povo que tem fé, e o povo que já teve fé no Senhor Jesus Cristo. Como é o proceder, como é a comunidade, como é a vivência, como é o dia a dia, como são as reuniões dos crentes, como são as relações dos crentes. O Senhor Jesus vai ensinar os seus discípulos a respeito disso. Então, é basicamente a comunidade do reino, o que o Senhor Jesus quer ensinar para os seus discípulos. Mas vejamos, uma das coisas que o Senhor Jesus vai ensinar aqui para nós, dos versos 1 ao 3, quem é o maior no reino dos céus é aquele que se converter. Do verso 4 ao 5, é aquele que se humilhar. Essas são as características do maior no reino dos céus. Para contextualizar, irmãos, o que aconteceu antes, Pedro paga o imposto do templo, tanto dele como o de Jesus, conforme o que Jesus orientou a ele fazer, a ele ir para o mar, pegar um peixe, e deste peixe sairia um estáter da boca do peixe, que valeria 2 dracmas, ou seja, 2 dracmas duplas, que era o dinheiro suficiente para pagar o imposto do templo. Todo judeu tinha esta obrigação anualmente, todo ano. Então vejamos, o Senhor Jesus dá um exemplo de cidadão. O Senhor Jesus também, no mesmo contexto, ele prediz a sua morte e ressurreição. Os discípulos não entenderam e se entristeceram. Mas depois de tudo isto, numa casa estava Jesus com Pedro, e possivelmente a casa de Pedro, Jesus hospedado aqui em Cafarnaum. Depois de uma longa viagem, os outros discípulos não se encontravam aqui, não há relato disso. Mas vejamos, vai nos dizer aqui no verso 1, que naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, ou seja, há uma ocasião em que
Os discípulos se achegam até Jesus. Os que não se encontraram no momento em que o Senhor Jesus estava na conversa com Pedro, agora eles se aproximam. E eles se aproximam com uma pergunta. Pergunta esta que eles vinham discorrendo, que eles vinham conversando durante a viagem. Interessante que enquanto o Senhor Jesus estava com eles na viagem, eles tinham uma preocupação, eles tinham algo em mente, eles tinham uma discussão, eles tinham um debate. Eles tinham aquilo que nós chamamos de uma crise de poder. E nesta crise de poder, eles discutiam o seguinte. Vai nos dizer, no verso 1, que eles se achegaram a Jesus perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? De acordo com Lucas 22, 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então essa era a discussão. Quem seria o mais influente? Quem seria o de mais posição? Quem teria mais autoridade? Quem teria destaque? Quem teria mais poder? Quem seria mais importante? Quem seria o maior? Essa era a discussão. Essa passagem ela se encontra não somente no Evangelho de Mateus, mas também no Evangelho de Marcos e de Lucas, nos capítulos 9. Se é que nós podemos falar dessa maneira, no plural. Meu filho, ele fala 9 no plural, ele fala 9. Mês que vem completa 2 anos de idade. Louvado seja Deus. Ele fala 9 no plural. Então, tanto no capítulo 9 de Marcos, como também no capítulo 9 de Lucas, registra-se a mesma história, a mesma situação. Então, eles vinham discutindo, de acordo com Marcos, eles vinham discutindo durante a viagem, no caminho para Cafarnaum. Qual deles seria o maior? Qual deles parecia ser o maior? E aí eles chegam diante de Jesus e faz essa pergunta. De acordo com Marcos, vai nos dizer que eles guardaram silêncio. Marcos não quis dar detalhes a respeito da situação, mas Mateus conta tudo. O silêncio foi rompido. E eles perguntaram, eles não conseguiram ficar em silêncio. Eles contaram, eles perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus diz no verso 2, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E aqui o Senhor Jesus não está criando a teologia da salvação infantil. O Senhor Jesus não está criando aqui uma situação em que Ele mostre que as crianças são anjinhos ou perfeitas. Mas o Senhor Jesus pega uma criança justamente por características específicas das quais Ele quer fazer uso nesta ocasião. O Senhor Jesus pega esta criança para ilustrar, para dar uma grande lição para os seus discípulos. Lição da qual eles nem sequer esperavam. Lição da qual eles nem sequer imaginavam. Não imaginavam. E diz no verso 3: em verdade vos digo. Este em verdade traz a ideia de prestem muita atenção. O que o Senhor Jesus tinha para dizer para os seus discípulos era muito, mas muito importante. De maneira que eles tinham que estar bem atentos ao que Jesus tinha a falar para eles.
se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouviram isto, irmãos? De maneira nenhuma. Nenhuma. De forma alguma. É impossível. O Senhor Jesus está falando de uma possível impossibilidade. Nós que temos crido no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós que temos depositado toda a nossa confiança nele, toda a nossa esperança nele, há um mover de Deus em nossas vidas, há um mover do Espírito Santo em nossas vidas, que nos conduz, que nos guia, que nos leva a aprender, a viver conforme os ensinos de Jesus. Jesus não nos somente perdoa os nossos pecados lá na cruz, mas Ele nos resgata dos nossos pecados, Ele nos salva dos nossos pecados, Ele não simplesmente paga uma dívida em nosso lugar, Ele está nos livrando do pecado, é um livramento, Ele está nos apartando do pecado. E este apartar do pecado é um processinho chamado santificação, como estava orando a nossa irmã. Santificação. E essa santificação é o processo pelo qual nós somos aperfeiçoados. E nesse processo de aperfeiçoamento, há uma grande lição para as nossas vidas. Nós precisamos nos tornar como crianças. Há um processo pelo qual nós passamos. Há um processo pelo qual os discípulos precisavam passar. Vejamos, já eram discípulos, mas a mentalidade deles, revelada na pergunta, é uma mentalidade que precisa mudar. Converter aqui é mudar a direção. Não é como se fosse metanoia que nós usamos para arrependimento. Metanoia é dar a volta. Meia volta, dá a volta. E metanoia é uma mudança de mente. É um voltar-se porque mudou o entendimento. Aqui também traz quase a mesma ideia, só que é mudar a direção. É mudar os pés. O estilo de caminhada. E aqui o Senhor Jesus fala justamente a respeito do que eles disseram. O rumo que os discípulos estavam tomando era um rumo errado. Era um rumo que não vinha dos ensinos de Jesus. E aqui está a grande lição para eles. E o Senhor Jesus disse: se vocês não mudarem de direção, se vocês não mudarem a direção desses pensamentos de vocês, ou seja, há uma grande necessidade aqui que o Senhor Jesus traz para os seus discípulos, que eles precisavam mudar a mente, mudar a direção. E para que direção? A direção aqui o Senhor Jesus dá. O Senhor Jesus não deixa eles sem direção. Quando fala para eles mudarem de direção, Ele dá a direção. Mudem a direção, o rumo, o pensamento, para tornarem-se como crianças. Estava lá no meio deles uma criança. É interessante, irmãos, o processo de nossas vidas como seres humanos mesmo. Nós passamos um processo de total dependência quando nascemos, recém-nascidos.
o menor descuido e a criança morre. O jeito de segurar no braço, a alimentação, manter a criança limpa, cuidar de suas necessidades fisiológicas, dar àquela criança o conforto, o abrigo, o aconchego, ter cuidado ao dar o banho, ao segurar a cabecinha, todo cuidado com o recém-nascido, todo cuidado é pouco, parece. E a criança vai crescendo, de recém-nascido para um bebezinho, e assim uma criança, e assim um pré-adolescente, e assim um adolescente, e assim vai um jovem adulto, um adulto amadurecido, e aí um idoso. Irmãos, e neste processo todo, nós saímos de uma total dependência para uma mentalidade de independência. Donos do próprio nariz. Faço o que me dá na telha. Cuido da minha vida eu. Da minha vida cuido eu. Vá cuidar você da sua vida. E assim por diante. Eu já sei. Eu já sei. Não precisa repetir. Eu não sou burro. Irmãos, nós vamos nos tornando autossuficientes. Nós vamos tomando uma mentalidade de arrogância. Muitas vezes, e não poucas, nós vamos tomando posturas de altivez, nariz empinado, de arrogância mesmo, de independentes, de eu não preciso de ninguém. Mas é ruim depender dos outros. Nós vamos ficando aborrecidos quando nós precisamos de ajuda, quando nós precisamos de apoio. Nós vamos ficando aborrecidos. Como é chato ficar esperando pelos outros. É assim mesmo. Quem depende do... Irmãos, fala a verdade. É por esses caminhos que nós andamos muitas vezes. Nós vamos perdendo o rumo da história. Nós vamos esquecendo de onde Deus nos tirou. Nós vamos esquecendo quem nós estamos nos tornando. Nós vamos esquecendo que a graça de Deus é para nos ensinar a sermos dependentes dEle. O Senhor Jesus, quando pega a criança, coloca no meio deles e diz: olha, vocês devem se tornar como criança. Não se sabe ao certo a idade da criança que o Senhor Jesus pega. Mas certamente, de acordo com o contexto da época, era uma criança que dificilmente fosse uma criança no contexto de hoje, nos nossos dias, que ela diz não na sua cara depois de você a repreender. Sabe? Jesus coloca a criança no meio deles e diz: se vocês não se tornarem como esta criança, Jesus chamou a criança foi. Interessante, né? Que uma das características que as pessoas mais têm de Jesus, um olhar para Ele, é um Jesus sério, ético demais para sorrir, antipático demais para não ser dócil. E veja o contato de Jesus com esta criança.
nos parece que esta criança tinha uma certa proximidade com Jesus. E eu quero que também vocês percebam algo de acordo com o contexto da época, que crianças, por mais que fossem importantes na sociedade judaica, eram crianças que não tinham muitos direitos, e nem direitos religiosos. Crianças se aproximarem de adultos para aprenderem, não. As crianças aprendiam em casa com seus pais. As crianças tinham certas limitações no meio dos religiosos da época. Assim como também mulheres. Havia esse tipo de preconceito com mulheres e crianças na época. Mas o que é que o Senhor Jesus faz? Quebra este preconceito. Pega a criança, traz para perto dele. Coloca no meio dos seus discípulos. Para ensiná-los a respeito da pergunta que eles levantaram. Quem é maior no reino dos céus? É aquele que se converter. É aquele que mudar a mentalidade. É aquele que abrir mão de sua própria vida, seu próprio estilo de vida, seus próprios costumes, sua maneira de ser. Meu jeito é assim, eu sou assim. Calma lá, Jesus é quem nos ajuda, Jesus é quem nos traz uma nova mentalidade, é o Senhor Jesus quem molda o nosso temperamento, é o Senhor Jesus quem molda o nosso jeito. Temperamento, cada um tem seu temperamento, cada um tem seu jeito, nem todo mundo é igual. Mas há um só Deus, um só Senhor e Salvador, do qual nós bebemos do mesmo Espírito, do qual nós temos um só propósito. Como igreja de Cristo, sermos unidos, reunidos e tendo uma só mentalidade, conforme Cristo, mentalidade de criança. E como é essa mentalidade de criança? Vai nos dizer nos versos 4 e 5, aquele que se humilha. Verso 4 nos diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, aquele que se humilhar como esta criança. Veja uma das características que o Senhor Jesus se utilizou para ilustrar. Os discípulos deveriam se tornar como crianças. E aqui o Senhor Jesus traz a característica que o Senhor Jesus quer nos seus discípulos. Veja a vontade do nosso Senhor. Preste bem atenção. É o que o teu Senhor quer de você. É o que o teu Senhor pede de ti. É o que o Senhor pede de nós. É que sejamos um povo humilhado. Difícil, não? Eu não gostei. Aquela irmã me humilhou. Aquele irmão me humilhou. O Senhor Jesus está falando a respeito dos seus discípulos, a comunidade dos crentes, a comunidade do povo dele, dos humilhados, sim. Não dos que são humilhados, mas dos que se humilham. Leve isto em consideração. Pois aqueles que se humilham, preste bastante atenção nisso. Quando nós tomamos essa postura de humilhados, isto aqui é humildade. Quer saber o que é humildade? Às vezes as pessoas confundem humildade com pobreza, com privação. Nós somos uma família humilde. Para dizer assim, nós somos uma família pobre. Pobreza não é humildade. Tem muito pobre de nariz empinado. Tem muito pobre soberbo, arrogante.
Pobreza e humildade não tem nada a ver uma coisa com a outra. E vice-versa, assim como também tem rico, humilde, totalmente desapegado. É o chamado gente boa. A gente passa por uns ricos, gente boa, gente que cresceu na vida. O fulano ali é gente como a gente. Fulano ali é gente boa. Para dizermos, fulano é humilde, não tem besteira, não tem apego, não te trata com desprezo porque tem muitas posses. Humildade. São pessoas que têm um sentimento, têm uma mentalidade, não somente um sentimento, é uma mentalidade, irmãos. Quebrantado, humilhado. E o Senhor Jesus fala, como esta criança. Aquela criança era uma criança totalmente dependente. É isso que nós podemos entender aqui. O que o Senhor Jesus quer ensinar para os seus discípulos é uma humilde dependência. Nós, enquanto não entendemos que somos totalmente dependentes do Senhor, e por isso nós devemos nos humilharmos, abrir mão do nosso orgulho, para assim vivermos em comunidade. Pessoas, quando estão conscientemente humildes, não se ofendem por pouca coisa. Irmãos, a humildade no meio da igreja de Cristo, ela é muito importante, irmãos, para a união dos irmãos, para o vínculo da paz, para o aperfeiçoamento dos santos. Essa grande lição que o Senhor Jesus está dando para os seus discípulos é uma lição que atravessa os séculos, é uma lição que nós colocamos nos nossos corações e levamos para o resto da nossa vida. Porque são os quebrantados, são os humilhados, os que se humilham, os que tomam humildade de tal maneira que dizem assim, eu sou totalmente submisso, eu sou totalmente dependente, eu não sou nada sem Ele, eu não sou ninguém sem Ele. Totalmente desapegado de qualquer cargo, função, status. O Senhor Jesus traz esse ensino para os seus discípulos. O Senhor Jesus diz, esse é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Os que mais se humilham. Os que mais se conscientizam de uma humildade. Os que baixam a bola. Os que não se engrandecem, dizem assim, eu vou baixar a bola. Às vezes é necessário sim sermos humilhados. Nós não gostamos quando nós somos colocados no nosso devido lugar. Certas humilhações são desconcertantes, porque nos coloca no nosso devido lugar. Certas humilhações são para nos ensinar que nós não somos nada nem ninguém. A única razão que há dignidade em nós é pela graça do Senhor, é pela misericórdia do Senhor, é pelos méritos de Cristo, é por causa dele e dele somente. O Senhor Jesus diz, esse é o maior. Irmãos, essa é a lição do Senhor Jesus para os seus discípulos naquela época. E veja como o Senhor Jesus termina
E quem receber uma criança, e aqui o Senhor Jesus agora já muda, não é uma criança associada a outra criança. O Senhor Jesus não está relacionando uma criança com outra criança, mas aqui, a criança a quem o Senhor Jesus se refere, são esses discípulos humildes, que se humilham. Que se humilham. Irmãos, este é o caminho. Porque você acha que o Senhor Jesus começou seu ministério dizendo: arrependei-vos. Começa aí o quebrantamento. Para se arrepender é necessário se quebrar, se humilhar, reconhecer os erros, confessar os pecados. Começa logo aí. E estes são os referidos aqui, a quem Jesus se refere. As crianças aqui são seus discípulos que se humilham. E aí o Senhor Jesus disse: quem receber uma criança tal como esta, ou seja, os seus discípulos humilhados, que se humilham, como aquela criança, o Senhor Jesus, em meu nome, aqueles que receberem, a mim me recebe. O Senhor Jesus se associa. Veja, nós temos um Salvador humilde. Nós temos um Salvador que sabe o que é se humilhar. Nós temos um Salvador que veio ao mundo de forma humilhante. Nós temos um Salvador que abriu mão de sua glória. Nós temos um Salvador que disse: eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Nós temos um Salvador humilde. Que se humilha. Nós temos um Salvador que se fez servo, sendo Ele Senhor, se fez servo. Cabe isso na nossa mente? É profundo demais, irmãos. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Salvador, este é o nosso Jesus, que se associa com crianças. Que se associa com crianças humildes, que sabem o que é se humilhar, que sabem o que é depender. E nós vamos ver o Senhor Jesus ensinando isso. O Senhor Jesus aqui pega uma criança, mais para frente, Ele mesmo dirá para os seus discípulos que Ele é servo, sendo Ele Senhor. Nós vamos ver o seu exemplo de humildade. E nós temos razões suficientes para entender que o Senhor Jesus está ensinando sobre humildade, sobre se humilhar, durante as próximas mensagens que nós teremos. As grandes lições para nossas vidas já estão às portas do nosso coração. Que o Espírito Santo fale com você. Deixe o Senhor falar com você nessa noite. Porque, primeiramente, seguir Jesus muda o entendimento de vida independente que nós construímos antes de Cristo. Agora, depois de Cristo, em nossas vidas, em nossos corações, quando dissemos: eu creio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Quando nos decidimos nos batizar, fazer parte de uma comunidade cristã, fazer parte da igreja, quando tomamos essa decisão, nós, dia após dia, estamos sendo ensinados. Não há ninguém tão novo que não possa aprender. E não há ninguém tão velho que não possa ser ensinado. Essa foi a lição que eu aprendi do vô da minha esposa aos seus 97 anos. Que não há ninguém tão novo que não possa aprender. Não há ninguém tão velho que não possa ser ensinado.
E nós, como cristãos, como servos do Senhor Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, estamos aprendendo a viver conforme os seus ensinamentos. E a nossa mente precisa estar em constância na mudança. Devemos estar dispostos a mudar quantas vezes for necessária. O que não pode dizer assim, esse é meu jeito de pensar, eu penso assim. Irmãos, isso aqui não é questão de opinião. Este é o ensino de Jesus para todos os seus discípulos através dos séculos. Os discípulos de Jesus dependem dele. E nós dependemos uns dos outros. Essa é a grande lição de Jesus para a comunidade dos crentes. Nós dependemos dele e dependemos uns dos outros. Tem uma canção que diz: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e nós precisamos uns dos outros. Não sejamos orgulhosos. Uma outra grande lição: seguir Jesus é humilhante. Nós precisamos abrir mão do orgulho. Precisamos dizer: sim, Senhor, Tu és a minha razão de viver. Eu dependo de Ti. Seguir Jesus nos quebra, nos humilha, nos diminui. Diminui a todos que querem salvação pela fé nele. Todos que querem ser salvos dos seus pecados precisam se humilhar, se diminuir. Na linguagem das mulheres, descer o salto, pôr os pés no chão, baixar a cabeça, se curvar. Todo discípulo de Jesus precisa ser humilde e dependente. Essa é a grande lição para nós neste momento. Que o Senhor nos ajude. Que a gente não venha se esconder dos nossos irmãos. Que a gente não venha se esconder dos nossos irmãos, mas reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Deus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e também uns dos outros. Vamos nos achegar mais uns aos outros. Falar das nossas dificuldades, falar das nossas limitações, para que assim a gente venha estar sempre nos ajudando uns aos outros, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço por nos ensinar, te agradeço por nos exortar, por nos corrigir, por nos advertir, por nos alertar. Como é bom, Senhor, saber todos esses ensinamentos que o Senhor nos traz. Porque ai de nós, Senhor, se nós não soubéssemos, ai de nós se não somos ensinados, Senhor Deus. Na ignorância nós perecemos, e na ignorância nós morremos, mas pela Tua verdade nós somos ensinados dia após dia, e conhecendo a verdade nós estamos sendo libertados dia após dia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.